Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Ele fez um Bom dia! Hoje são 16 de fevereiro de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o INES, Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Educação para Surdos. O primeiro instituto, a primeira escola que você vê aí, fundada no Brasil para surdos, pessoas surdas, no Rio de Janeiro. Cargo professor de educação básica, técnica e tecnológica em português, literatura, é o cargo. Esse concurso foi realizado em 2009 e o órgão que elaborou as provas foi o Instituto AOCP. Antes de mostrar a questão aí, veja mais uma vez o desenho que o grande professor de desenho que mora no estado de São Paulo, o Henrique Agostinho Silvério, fez esse desenho e mandou para mim, presente. Aí, Elvis Presley à esquerda e eu à direita. Um desenho perfeito. Mostra aí a capacidade do nosso amigo Henrique Agostinho Silvério. Vou até cantar um pouquinho aqui o Elvis, antes da questão. And now the end is near, so our peace, that fire can dream. My friend, I say eclipse, I stick my keys, oh, amusement. I lives like the flu, I treble ditch, and I way, and more, much more than this, I choose my way. Muito bem, então vamos aí à questão do concurso. Está escrito assim, e aí, entre aspas, não há nenhum motivo para que conservem o privilégio do celibato. Não há nenhum motivo para que conservem o privilégio do celibato. E aí vem a questão. O verbo haver é, e aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja aí que ela traz orações. Não há nenhum motivo para que conservem o privilégio do celibato. Então veja aí o verbo haver. Não há, olha o verbo haver aí, há, não há nenhum motivo. Muito bem, veja esse verbo aí haver, há. E o que a questão quer? A questão traz aí uma informação, as opções, melhor dizendo. As opções, cada uma traz uma afirmação sobre o verbo haver, na oração acima. Não há nenhum motivo. Então aí, as opções trazem uma informação sobre esse verbo haver. A questão quer que você escolha a afirmação correta. Só isso. A afirmação correta. Apenas uma opção traz aí a informação correta sobre o verbo haver. Não há nenhum motivo. Apenas uma. Escolha aí a opção correta. Depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Nesse período acima, temos duas orações, porque são dois verbos. O verbo é que marca a oração na língua portuguesa. Se há um verbo, uma oração. Se há dois verbos, duas orações. Se há 20 verbos, 20 orações. Aí há dois verbos, veja aí. Não há, olha o verbo haver aí, não há verbo haver, um verbo. Não há nenhum motivo para que conservem, olha aí, conservem o verbo conservar, o privilégio do celibato. Então, dois verbos, duas orações. A primeira, não há nenhum motivo. A segunda oração, para que conservem o privilégio do celibato. Então, vejamos a primeira oração aí. Não há nenhum motivo. Veja bem, esse verbo aí é o verbo haver, só que ele está no sentido de existir. Substitua aí. Não existe nenhum motivo. Olha aí. É fácil você perceber quando o verbo haver está no sentido de existir. É o caso aí. Não há nenhum motivo. Não existe nenhum motivo. Viu aí? O verbo haver no sentido de existir. Pois bem, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Não tem sujeito, não se refere a sujeito algum, e ele fica sempre no singular, porque ele está no sentido de existir. Viu aí? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Não há sujeito aí. Não há sujeito aí. Então, veja bem. Quando o verbo haver, ele está no sentido de existir, a primeira coisa, ele é impessoal. Sendo impessoal, não existe o sujeito. Então, a expressão que vem depois, nenhum motivo, não há o quê? Nenhum motivo. Então, a expressão que vem depois é um objeto direto. Porque o verbo haver no sentido de existir, veja bem, no sentido de existir, que é o caso aí, é um verbo impessoal. Então, ele é um verbo transitivo direto. Então, grave bem, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, é impessoal. É um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Não há o quê? Nenhum motivo. Nenhum motivo é o objeto direto. E não existe sujeito aí. Entendeu? Grave bem isso. Então, já que você está sabendo, vamos procurar a opção correta, que traga essa informação, que o verbo haver é transitivo direto. Está no sentido de existir. Não existe o sujeito aí. Nenhum motivo não é o sujeito, é o objeto direto. Então vejamos a opção A. Ela diz que o verbo haver aí é transitivo direto. Muito bem, até agora está certa, é transitivo direto. E aí continua. E o seu sujeito é a expressão nenhum motivo. Errado. Nenhum motivo aí não é o sujeito da oração. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Não existe sujeito aí. E a opção A está dizendo que o sujeito é nenhum motivo. Errado. Não existe sujeito aí. Opção A está errada. Vejamos a opção B de bola. Ela diz aí que o verbo haver, na oração acima, é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Piorou ainda. Nada disso. Não é transitivo indireto. É transitivo direto. Aí já está errado. Vejamos a opção C de casa. Ela diz que o verbo haver, na oração acima, é transitivo direto. Até agora tudo bem, é transitivo direto. E continua. É transitivo direto e não possui sujeito, pois significa existir. Muito bem. Encontramos a opção certa. A opção que a questão quer é a opção C de casa. Ela diz que o verbo haver, na oração acima, não há nenhum motivo,
é um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição e não possui sujeito, pois significa existir. Corretíssimo aí. Viu aí? A opção C é a opção correta. O verbo haver é no sentido de existir. É transitivo direto. Não possui sujeito. Possui objeto direto. Não há o quê? Nenhum motivo. Objeto direto. Opção C é a opção correta. Vejamos a opção D de dado. Ela diz que o verbo haver na oração acima é intransitivo. Não pede complemento. Errado. Pede complemento, transitivo direto. Está errada aí a opção D de dado. Vejamos a opção E. Continua aí, essa opção E, continua no mesmo erro da opção D, dizendo que o verbo acima é intransitivo. Não é intransitivo. Intransitivo é o verbo que se completa, não pede complemento. O verbo haver, no sentido de existir, pede complemento. Objeto direto. Então a opção E diz que é um verbo intransitivo. Errado. Errado. É transitivo direto. Então, a única opção correta aí é a opção C de casa. Opção C de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.